E em muitas famílias, esse tipo de assunto é um tabu, ainda é um tabu no Brasil, né? Eu, por exemplo, tive uma criação numa família de cultura árabe, família muçulmana, esse assunto não era regular, entendeu? Imagino. Então, sexualidade... menstruação mesmo, né? Menstruação, mais com a minha mãe, que é brasileira, mas assim, nossa, se você falasse assim, compra um absorvente, um estranhamento na família por parte de pai. Então, a importância de ter uma plataforma que lide com isso, disseminando esses tabus, é muito grande. Isso é interessante, né? A gente ainda tem um paternalismo e um machismo absurdamente marcado na nossa sociedade, né? Mas a gente vem de um machismo tão absurdo. Se você fosse antigamente para comprar absorvente na farmácia, tinha que ir no balcão da farmácia e pedia bem baixinho, bem discreto, um absorvente. Hoje em dia está no balcão de qualquer farmácia, todo mundo compra, você tem que ter liberdade, né? E daí até marcas que colocaram nomes sempre livres e outros mais que vieram com marketing em cima disso. Então, cada vez mais tem que buscar isso e acabar com isso. Porque a sexualidade, se você não compreende, se você não desenvolve, se você não entende o que é sexualidade, como é que você vai desenvolvê-la? Exato. Essa Como coisa você vai do tabu é muito nociva, porque ele gera um medo de dialogar sobre isso, de falar sobre isso, de usar as palavras que permeiam esse assunto, e aí você não consegue acessar a questão para poder desenvolver, né? Você não encara a coisa, fica sempre num mundo subjetivo, num universo que você não alcança, fica complicado. Eu trabalho em terapia até hoje, porque isso meio que vou fazer 28 anos e meio que se estendeu para os dias de hoje. Para eu acessar esses temas ainda é difícil para mim. Hoje muito menos, porque eu trato isso em terapia. Mas se eu não tivesse essa informação, esses acessos, talvez eu fosse uma pessoa mais introspectiva para dentro. E aí a importância de ter acesso à informação. E hoje em dia, com o mundo que a gente tem completamente digital, né, cibernético, a gente tem muita informação. O problema é classificar do que é certo do que é errado, né? A gente não deve deixar nossa filha aprender sexualidade no Google. A gente tem que ensinar em casa. A gente tem que desenvolver em casa. A educação está em casa, a educação também é sexual. Claro. Né? E aí, obviamente, isso é fundamental. Porque se for buscar na internet, aí cai no mundo, às vezes, até bastante perverso e cruel, que a gente sabe hoje em dia que tem. Né? E é difícil a pessoa que não recebeu oferecer, né? Porque, assim, a gente vem de histórico, isso é histórico. Então, por exemplo, a sua mãe também não teve uma liberdade de conversar e as nossas avós menos. Assim, minha melhor amiga perdeu a mãe porque ela não fazia exames periódicos, porque ela tinha vergonha de ir ao médico. Porque como que ela vai ficar sem roupa na frente de uma outra pessoa para ser examinada, entende? Então, assim, a gente precisa romper isso e ser a pessoa que, ok, eu não recebi, mas eu vou fazer. Vou dar um jeito, vou sentar, vou conversar, mas dá vergonha. Dá vergonha, mas você quer passar isso pra frente ou você quer quebrar esse laço, né? Eu tive sorte, porque a minha mãe, ela sempre entendeu exatamente isso que você falou, que a educação sexual faz parte da educação. Então, ela, desde muito nova, me orientou muito, assim. E eu... Óbvio, tiveram momentos que não tão saudáveis, mas eu encaro a minha sexualidade de uma forma saudável, assim, eu acho. Sempre tive liberdade sexual, digamos assim. Nem sempre saudável. Às vezes, a gente usa a sexualidade como uma válvula de escape, né? Tem algumas questões. Mas acho que com liberdade, assim, isso foi importante pra mim. Mas eu acho que você ter noção de que não foi saudável, é saudável, entende? Claro. Né? Porque assim, você poderia não ter sequer essa ótica. Porque tem gente, eu percebo isso, eu faço show de comédia, né? E eu tenho uma parte do show que eu falo sobre parto, sobre gravidez, e o momento lá do parto e tal, eu falo... E eu percebo que, dependendo do lugar onde eu tô, se é uma cidade mais afastada, se é uma coisa assim, ainda rola um incômodo, tipo assim, ai meu Deus, como assim? Mesmo, sim, mas todo mundo nasce, gente. Todo mundo nasceu, tá? Você não chegou aqui de outro jeito, não. Sim, ninguém é a ovelha Dolly que fizeram. Todo mundo foi parido. Mas eu percebo ainda um incômodo de, eita, vai falar do parto. É surreal. Né? E é por isso que a gente coloca isso, né? Eu acho que o Entre Elas... Essa informação que a gente quer trazer de forma confiável e cativante e aconchegante que se possa ter para as mulheres,
é, de certa forma, a gente trazer uma informação correta e, às vezes, até ainda hoje em dia, tem muita gente que não consegue desenvolver uma sexualidade porque não aprendeu nada de sexualidade, ainda não tem uma informação em casa correta, e para buscar em qualquer local, é melhor buscar um site como esse, né? Totalmente. Claro. Que a gente... no site, todas as informações entre elas, para a gente buscar uma coisa mais correta, né? Então, pega o seu celular, aponta aí para o QR Code, se você ficou interessado em acessar essa plataforma, e conheça o Entre Elas e a Exceltis, né?